Livro Renascimento Espiritual, do Chico Xavier. Livro Renascimento Espiritual, do Chico Xavier. Leitor amigo, no limiar deste livro, que trata especialmente de irmãos nossos julgados mortos pelos entes queridos que lhes choram à beira da vida física, recordemos o expressivo quadro da ressurreição de Lázaro, gravado nos itens 20 a 23 do Evangelho do Apóstolo São João, para que o reconforto e a esperança não se afastem de nós. Ouvimos, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Não só aos corações feridos que há pela saudade dos seres amados que os procederam na vida maior, e particularmente aos familiares e amigos dos comunicantes que formam o contexto desse livro dedicado ao renascimento espiritual. Não é justo que queiramos ser mais verdadeiros e mais eloquentes do que o nosso divino mestre, que, dialogando com o irmão de Lázaro, terá estendido a sua afirmativa a todos nós na imensidão do tempo, asseverando que, além da transição da morte, reviveremos no mundo espiritual. Emmanuel, Uberaba, 15 de junho de 1993. Mamãe, louvado seja Deus, porque nenhuma vicissitude da existência conseguiu e nem consegue separar-nos. Estamos unidos. A afeição do caule e da rosa sem espinhos que eles oferecem no campo da natureza. Augusto César Neto, nascimento 27 de setembro de 1942, desencarnação 27 de fevereiro de 1968. Caminhadas, caravanas e tantas quantas forem as oportunidades da presença materna de esposas, filhos, encontrarem a palavra dos seus entes queridos, estimulam-se no encontro com a mensagem esclarecedora, retorna ao tempo da lembrança, às ideias do caminho, a sofreguidão faz ajuntar os desejos com a candidatura da fé, ensinados na imagem gloriosa do Cristo, paz imorredora, transformada e esmerada na dor. Onde estará o ser que vem de encontro às rogativas da saudade? Pergunta. A ausência que faz crescer o sentimento nesta esfera longínqua, em que a paciência e o amor controlam, nesta invertida para se amenizar as amarguras dos corações sofridos. Nós aqui falamos da mãe que no amor e na saudade compreendeu que seu filho querido partiu para a nova jornada de sua vida junto à espiritualidade.
origem lá e retorno às lides que apoiam aquele que no aprendizado soube se impor pelo vigor de sua vontade, pela esperança do amanhã, pelo tempo que a divindade lhe empresta, pelo aproveitamento em suas ações caridosas. Nesta página possam as palavras grafadas da pena do amor o intento de Augusto César conquistar na compreensão de quem percebe em sua mensagem o valor e o reconhecimento de um coração de mãe que abraçou o trabalho da caridade, abrindo caminhos para que a paz chegue aos espíritos carenciados na vida humana, amparando-os num esforço em que a misericórdia de Jesus os coloca com os privilegiados do bem. Meus amigos, Jesus os abençoe. Antes de tudo, peço-lhes desculpas se faço desta abençoada reunião um motivo pessoal para agradecer. A mãezinha em Holanda, em sua ternura, organizou um esquema de trabalho em que eu fosse o centro das atenções sem merecimento da minha parte. Entretanto, será justo ponderar que filho não será tocado nas fibras mais íntimas do coração, tendo o aniversário ornado das flores de carinho que desabrocham no coração materno. Pergunta: sinto-me aqui neste momento entre a alegria e o desapontamento. A alegria de receber uma festa que me descerra o espírito aos maiores anseios de felicidade, na felicidade de ser realmente tão feliz em possuir um coração maravilhoso de mãe, a tutelar-me o desapontamento de não ser o que devo ser, ante a bondade, a generosidade de tantos companheiros que aderem ao contentamento de que me sinto possuído, diante do carinho maternal pelo que peço a tolerância de todos. Mãezinha em Holanda, em junho, fiz o propósito de comemorar juntos o nosso dia de nascimento, a fim de, com mais justas razões, consagrar esta solenidade à sua dedicação. Festejamos desse modo o seu natalício, agora em setembro, nos primeiros dias da primavera. Com a sua permissão, sócios que somos da mesma felicidade, ofereço-lhe as notas de paz e harmonia ao seu amor que me trouxe a experiência humana, que me acalentou os primeiros dias, que me ensinou a pronunciar o nome de Deus e me ensinou a dar os primeiros passos para o seu devotamento às flores de compreensão e bondade desta hora, a nascer dos corações amigos que ocorrem a nos felicitar. O tempo não recua, mas para mim estamos em seu belo dia de julho passado. Muito grato por todas essas bênçãos, temos conosco a satisfação ilimitada de receber o abraço dos nossos companheiros e companheiras de São Paulo, da presença de nossa querida Wanda, representando todos os nossos entes queridos e os notáveis amigos de Pindamonhangaba, que atravessaram o vento frio da noite para aquecermos os corações entre as estrelas sonoras dos seus cânticos. Deus de bondade, não será isso demais para mim, um filho tão pobre de qualidades, e para sua mãe tão rica de virtudes, que para mim é o verdadeiro centro de nossas atenções? Pergunta: tem um espírito transbordando de ventura, dessa ventura que nasce do ponto mais íntimo do sentimento. Mãezinha em Holanda, muito obrigado por todo o socorro que me tem doado, muito grato pelos pães que recebo de suas mãos, pela roupa com que vestiu e sempre veste, pelas bênçãos de fé e esperança com que me enriquece de paz e entendimento, porque você, querida mamãe, deu a mim todo esse tesouro bendito que a sua formosa tarefa espalha em todas as direções. Os corações beneficiados por seu amor ao próximo estão igualmente aqui, muitos deles para abraçá-lo e abençoar-lhe a existência. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque nenhuma vicissitude da existência conseguiu e nem consegue separar-nos. Estamos unidos à feição do caule e da rosa sem espinhos que eles oferecem no campo da natureza. A caridade foi o campo bendito em que estendemos os nossos ideais, e com as bênçãos de Deus dela não nos afastaremos. Mãezinha querida, todos os nossos entes amados estão aqui representados nos amigos que nos amam com tanta prova de consideração e ternura. Muitos companheiros da vida maior comparecem aqui para saudá-lo, e a todos uno o meu pensamento de amor e gratidão, como sendo a nota musical intercalada no contexto da melodia. Deus nos abençoe. Aqui me calo para que os nossos amigos de Pinda se façam destaque harmonioso de nossa festa, e com os meus agradecimentos a todos, beijo-lhe a fronte querida, o filho do seu coração, sempre seu, Augusto César Neto. Esclarecimento: pais, Raul César, desencarnado, e mãe, Holanda César. Endereço: Rua Marcos Lopes, 204, São Paulo.
Wanda Biaçavante, prima por parte materna. Notáveis amigos de Pindamonhangaba. Cora Anália Franco, representando e composto por integrantes da Mocidade Espírita Augusto César, da cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo. Sou reconhecida a todos os amigos e companheiros que no transcurso dos anos estiveram conosco, emprestando colaboração e carinho. Nelson Lobo de Barros, desencarnação 1 de agosto de 1981. Perseverança, amor e vontade de empreendedor cristão. Nelson Lobo de Barros deixa na grafia de sua carta mensagem a querido esposo seu reconhecimento das tarefas realizadas na cidade de Cristo Redentor, no bairro de Itaquera, em São Paulo, como marco inicial de suas atividades espíritas cristãs na cobertura aos carentes da mão e do coração amigos. Quando a orfandade de graça, os deserdados da paternidade humana, revela com muita seriedade na visão espiritual sua desencarnação, apoio recebido do Dr. Bezerra de Menezes e de seu pai Arthur. O reencontro em minudências retrata como a consciência das obrigações e os deveres atua quando o trabalho da caridade está gerado na iniciativa cristã. Ao lermos essa sua mensagem, deparamos a atenção e o carinho no reconhecimento aos amigos que o incentivavam a colaborarem em sua empreitada na construção dessa obra que hoje representa um posto socorrista neste planeta, que se projeta para o futuro como uma das moradas de Deus no plano evolutivo das causas cristãs. Dr. Nelson Lobo de Barros, formara-se em economista, exercendo sua produção como diretor do Banespa, Banco do Estado de São Paulo. Querida Matilde, Deus nos abençoe. O tempo devora os acontecimentos, no entanto deixa incolumes os sentimentos mais elevados que nos orientam a vida. Não imaginava que pudesse tão depressa encontrar um intercâmbio preciso para reafirmar a você que estou vivo, aliás, que estamos ambos envolvidos na mesma faixa de ideal e trabalho. Sonhamos unidos o que hoje é o presente e do sonho emergiu todo o campo de realizações que nos contemplam na expectativa de nosso apoio para que se lhe garanta a sustentação, e creio que falam acertadamente quando afirmo que a obra nos fita ansiosamente mais do que a enxergamos com os nossos próprios olhos, de vez que em momento algum mentalizamos a situação atual em que o trabalho afetuado nos requisita mais trabalho. Ontem era o duro esforço dos alicerces, os dias longos em que o descanso noturno se nos fazia muito mais um desmaio do que um repouso natural, porquanto era imperioso misturar água e terra, cimento e pedras com os calos de nossas mãos. Agora esse marco de trabalho jazem vivos em nossa mente, enquanto nos esfaltamos a busca de recursos, outros que nos assegurem as funções da casa, e a dividir-se em casas diversas e nos requisitarem assistência e amor. Compreendo por isso mesmo as preocupações que são igualmente minhas, e me sinto feliz colocando a obra na frente de nossas próprias saudades mútuas. Assim deve ser, porque as minhas construções e as menores minudências das construções da cidade do Cristo Redentor em nossa abençoada terra de Itaquera estão impregnadas de nosso próprio amor e de nosso imenso afeto que exteriorizamos em forma de edifícios conjugados, em que os nossos corações estarão entrelaçados para sempre. De todos os problemas que poderiam transportar comigo de uma vida para outra, essa da manutenção da nossa cidade de amor e paz foi e continua sendo maior, muito embora sejam vocês o centro de minha própria vida.
Acontece que nunca assumimos a posição de dons da realização que pertence aos mensageiros do Senhor. E por isso, com muito mais força, de carinho e dedicação, aqueles telhados e aquelas paredes de alvenaria, todas aquelas estruturas e todas as formações nascidas de suas inspirações e contatos com o nosso amigo Bezerra de Menezes e outros benfeitores espirituais como que permanece dentro de mim. Qual acontece com você e juntos esperamos que a infinita bondade de Deus se manifeste, ocorrendo-nos as petições de amparo, a fim de que os nossos esquemas de ação prossigam para a frente, com a segurança dos primeiro dia em que toda nossa relação de trabalho não passava de pressa e pensamentos no princípio. Quando você próprio consegue observar, contínuo, atento aos compromissos que esposamos, vou ter a vida espiritual, mas de certo modo ficando aí mesmo, em sua companhia, porque não há convites para alegrias maiores capazes de superar a felicidade de nos rejubilar e de sofrermos unidos na mesma pauta de confiança em Deus. Perdoe-me, querido companheiro, se nos dias últimos do corpo, várias vezes o seu entusiasmo me encontrou sob indisfaçável fadiga, aquela mesma fadiga que me ditava hesitações e considerações, em razão de ser, graças a Deus, a sua constância e sua firmeza de ânimo se me impuser de tal modo que o meu cansaço de doente não conseguiu interferir na rota de nossas edificações. O ideal do amparo, a criança com todas as possibilidades de que pudéssemos dispor, continuou íntegro em seu coração da companheira e de missionário do bem, e assim posso compartilhar das perspectivas de tempos melhores para a sustentação da província de fraternidade e união em Cristo, que nos foi possível organizar, refletindo em nosso débito para com os pequeninos. Sou grato aos nossos amigos Peter, que prossegue ao nosso lado, assistindo-nos com a sua amizade, com a sua dedicação, e estamos certos de que todas as questões decorrentes do andamento junto da obra serão resolvidas. Eu sou reconhecido a todos os amigos e companheiros que no transcurso dos anos estiveram conosco, emprestando-nos colaboração e carinho, apoio e experiência. Sei que a atualidade se caracteriza por dificuldades diversas, porquanto a minha vinda para cá deixou pendentes assuntos vários que só o tempo, com a bênção de Deus, poderá superar. Aguardemos. A verdade é que, embora a fé na sobrevivência nos comande as convicções de ninguém aguarda a visita da morte e não conseguia adivinhar, estivesse tão perto de mim o ponto final do tempo que me foi concedido na etapa que terminou. Desculpe-me, pois você e os amigos, se muitos processos de interesse fundamental para a nossa instituição ficaram como que suspenso no mecanismo das horas, as forças do mais alto não nos abandonam. Aguardemos. Temos estado em comunhão recíproca nestes mesmos últimos, estudando, refletindo e sopesando situações que nos restituam a paz, e os emissários do Senhor não nos deixarão sem apoio. Quero agradecer a você por todo o tempo abençoado de alegrias e luzes espirituais que a sua presença me proporcionou. Desnecessário dizer que você foi sempre e continua sendo a minha inspiração e o amor imortal de meus dias. Muito grato por sua paciência para com o seu lobo cabeçudo e difícil de frear. Muito grato por todas as horas lindas e inesquecíveis das quais você esculpiu em minha a personalidade de homem que me cabia ser. Foi pensando em você que pude sobreviver a tantos obstáculos, e foi em sua companhia que alcancei a maturidade espiritual necessária para crescer espiritualmente na compreensão da vida que o seu devotamento implantou em meu espírito. Naqueles minutos aflitivos de tratamento final do corpo enfermo na câmara de assistência intensiva, não supunha ter sofrido qualquer método de ação imaginariamente socorrista que me fosse administrado. A sua imagem e o seu carinho dominaram os meus pensamentos. Desliguei-me de qualquer possível sofrimento no envoltório físico para me acomodar com as preces tão nossas, nas quais pedi a Deus a proteger-se e resguardar-se, já que me sentia na condição do viajante prestes a tomar o comboio que se transferia para o nosso grande lar. Naquela noite, que nos ficaria na memória por vesperal de um adeus que sabíamos para suposta separação, não consegui a bênção do sono, ainda mesmo que os coquetéis tranquilizantes do hospital me fossem doados generosamente.
O espírito velava sobre todas as contingências do veículo em desgaste. Pela madrugada, uma neblina leve e suave me circundou, e aí se destacaram nela a face do nosso venerando Dr. Bezerra e a face sorridente de meu pai Arthur. Entendi que me assinavam chamando-me à partida e consagrando a você os meus últimos pensamentos. Deslanchei do corpo cansado para a viagem, amparado por aqueles amigos e queridos. Um torpor invencível veio a mim e descansei, ignorando de que modo as minhas energias esmoeceram. Voltando a mim, porém, como que me familiarizava com o novo ambiente, consegui reaver o comando do corpo espiritual, e depois de breves dias, sobre o meu despertar, recebi a visita de amigos de nossas reuniões, da prece no lar e de companheiros outros que me encorajaram. Amigos da federação que conheceram ou de que tiveram conhecimento em nossa passagem no campo do aprendizado das aulas de evangelho, vinham abraçar-me, hipotecando-me solidariedade. O Américo Montanguini, o Anselmo, o Valdemar Nunes, o Patrício Miranda e tantos outros me confortaram, e as suas orações e vibrações de amor chegavam a mim por Benedito Orvalho, reconfortador. Agora retomei o arado junto de seu coração, como não podia deixar de ser, e continuamos para frente. O auxílio dos companheiros banespianos me fala muito alto aos sentimentos. Em me referindo não apenas aos dias do agora, mas igualmente aos dias passados, e espero que a doação da festa rotária se nos faça um estímulo precioso. Deus abençoe e recompensa aos nossos amigos Dr. Martins e a benfeitora Dona Felicidade por se lembrarem de nós, porque também nós ambos nos lembramos deles. Jesus não falha em tempo algum, e o nosso templo repartido em tantos refúgios há de ser para as crianças o lar que sonhamos. Peço a sua alegria e a sua coragem nos dias de nossos contatos públicos de oração e esclarecimentos evangélicos, tanto quanto se lhe faz possível, compareça ao nosso anfiteatro de luz e interprete os sagrados ensinos. Deus é amor, e o amor de Deus nos sustentará. Renove as suas energias nas fontes do pensamento e não mentalize qualquer ideia de fadiga ou desencarnação, porque o Senhor jamais se empobrece de misericórdia. No banco da providência divina, as reservas e crédito são inesgotáveis. Estejamos confiantes. Agora termina a conversação que o lápis me proporcionou, mas prosseguiremos permutando ideias em nossos reflexos do silêncio. Querida, ore e confie sempre em seus passos e suas realizações, como sempre pulso todo o coração do seu, sempre seu Nelson Lobo de Barros. Esclarecimentos. Esposa Matilde Rocha Barros, desencarnada. Pai Arthur de Barros. Casa do Cristo Redentor, instituição assistencial para a criança órfã, Rua Agrimensor Sugaia, 986, Caixa Postal 53.008, Itaquera, São Paulo. Peter, amigo espiritual, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Amigos da Federação, Américo Montanguini, Anselmo, Valdemar Nunes, Patrício Miranda. Companheiros banespianos do Banco Banespa, Dr. Martins e esposo, Dona Felicidade. Companheiros quando Dr. Nelson Lobo ocupava cargo de diretor do Banco do Estado de São Paulo, Banespa. Rosângela M. Sonverso, nascimento 17 de junho de 1959, desencarnação 22 de agosto de 1981.
Mãezinha, saibamos. Mãezinha, saibamos suportar o sofrimento que nos separou aparentemente. Graciosa, atenta e carinhosa, esta professora que estudava na Universidade de São Paulo, USP, preparando-se para o doutorado em matemática em pós-graduação, motiva em sua mãe as esperanças de uma vida mais feliz, concentrada no amparo de Jesus, concitando-a a estar juntamente com o seu pai no segmento da vida e na procura da felicidade, mostrando-lhe que a separação do corpo é apenas um até logo. Bonito, compreensível, estimulante desejo, demonstrando com a simplicidade da filha que partiu, que a vida continua a nos facultar o bem-estar do trabalho sadio, reforçando o desejo de servir. Hoje seus pais agradecem a Deus, a Jesus e a Franciscana Xavier por encontrarem nas atividades espíritas cristãs a oportunidade de servir em gratidão à paz encontrada no dia a dia de suas vidas, augurando às famílias que passaram e passam pelos mesmos trânsito de dor, a certeza que os filhos não morrem, apenas são transferidos para outras esferas compostas em suas vidas. Querida mãezinha Maria Helena e querido Pai Divino, estou presente, mais tranquilo e mais compreensivo para declarar-lhe o meu carinho e gratidão da filha que não nos esquece. Mãezinha, saibamos suportar o sofrimento que nos separou aparentemente. Só aparentemente, porque estamos sempre reunidos pelos veículos do pensamento. Acompanhe muitas vezes as suas meditações, imaginando como seríamos felizes se tivéssemos tido a aventura de continuar assim como a flor e a fronde verdejante. Não me sinto pretensiosa com a comparação, porque sem vaidade eu me sentia na vida assim, na posição de uma flor. Que houvesse nascido de suas esperanças. Quantas vezes repeti isso para o nosso caro Joel, mas os desígnios das leis de Deus eram diferentes. Mãe querida, perdoe a terra pelo sofrimento que nos deu. As pedras são desculpas, seja pelo ouro que transportam, seja pela segurança que oferecem nas construções. Assim também sucede no mundo. As provações são as pedras da estrada que de algum modo são portadoras de benefícios que só a bondade de Deus conhece. Pode crer que a minha volta para cá não alterou a nossa ligação, e com a paz de Jesus espero vê-la sorrindo e alegrando a vida de meu pai, que continua sendo o mesmo melhor companheiro. Mãezinha, trago-lhe um buquê de rosas, anunciando o Natal que lhe desejo pleno de alegrias. Esta carta ligeira é só para confessar-lhe que continuo sendo mais sua, pois ao vê-la com a dor de nosso adeus, que significa apenas até logo, sei que o seu sofrimento assumiu proporções tamanhas que precisei trabalhar para ficar consigo. Sempre consigo, com o meu pai, de maneira a convencer-lhe de que nunca perderam a filha que os adora, sempre a filha agradecida. Rosângela M. Sonvesso. Esclarecimentos. Pai Divino Santo Sonvesso. Mãe Maria Helena de Jesus Sonvesso. Endereço: Avenida Nova Cantareira, 5740, Tremembé, São Paulo. Irmão Carlos Roberto Sonvesso. Namorado, ex-namorado Joel, ex-namorado da Rosângela. Carlos Eduardo Frankfeld de Mendonça. Nascimento 18 de setembro de 1865. Desencarnação 22 de novembro de 1980.
Carlos Eduardo Frankfeld de Mendonça, nascido em Volta Redonda, Rio de Janeiro, dotado de excelente padrão moral, jovem ainda percebia na doutrina espírita o seu grande passo para a harmonização interior. Fato este que seus pais, o engenheiro Aurílio Moraes de Mendonça e a médica Eda Frankfeld de Mendonça, observaram nos últimos dias que antecederam a desencarnação desse jovem brilhante o seu entusiasmo ao falar-lhes do seu desapego às coisas materiais que os encantou, o que vem a ser confirmado plenamente em suas mensagens endereçadas a seus familiares. Mensagem de elevado teor espiritual expôs um maravilhoso quadro para os seus progenitores enfrentarem os percalços naturais da vida, criando-lhes alegria e emoções nas informações contidas e fazendo-lhe crer que a esperança não é apenas um vocábulo de incentivo, mas a própria realidade em que no mundo de Deus somos a força do futuro nas moradas excelsas do Pai. A família abençoada reconhece que na mediunidade de Chico Xavier reside a verdade de Jesus, quando percebido e entendido a verdadeira lei do ama o semelhante como a ti mesmo. Querido papai Aurílio e querida mãezinha Eda, agradeço a Jesus, nosso divino mestre, pela oportunidade que me concede de vir ao encontro dos paizinhos queridos. A saudade é uma doença da ligação espiritual. Trabalho não me falta, estudo para mim continua sendo uma bênção. Entretanto, surgem momentos em que eu desejo abraçá-los, é tamanho que amar me parece uma dor repleta de alegria, e se posso assim me expressar. E a natureza mais íntima desse sentimento não é de uma enfermidade contagiosa. Muitos amigos afirmam que não chegam a registrá-la. Refere-se à distância e ao tempo com tal otimismo que me propiciam a impressão de que possuem por dentro deles mesmos uma estrutura diferente da nossa. Não sei como facilitar a compreensão do que estou dizendo. Afirmam-me aqui os psicólogos experientes que todo esse complexo de melancolia e esperança é manifestação do amor que está em ascensão para solidificar-se na fé. Entretanto, isto sem a pretensão de apresentar outros apontamentos às referidas definições, o que lhe posso dizer é que eu sou o filho saudoso, o neto, encantado com a ternura dos avós, o irmão sequioso da presença das irmãs que lhe vivem no coração. Sou grato por me aceitar tal qual sou agora. Muito embora a sede de conhecimento me vibre constantemente no espírito. Consolo-me com o trabalho que Jesus nos concedeu no socorro aos nossos irmãos em provações mais difíceis do que as nossas, mas conquanto encontre indefinível alegria em servir. Creio que estou num aprendizado no qual o bem ao próximo seja uma das bases de nossa real caminhada. Não fosse as saudades, talvez adormecêssemos na estrada evolutiva do menor esforço. Sem a saudade, talvez estivéssemos sem fontes que nos descedentassem parcialmente para a continuidade da marcha. O espaço é majestade de Deus e sem a convivência com as afeições no cotidiano, provavelmente estaríamos em mapas sem bússolas, a fim de considerar a nossa posição no avanço para frente. Sem a vinculação com os ensinamentos do Cristo, não conseguiríamos força para trilhar essa subida, que se nos mantém invisível, para não nos gloriarmos com antecipações ilusórias, procurando examinar a posição dos outros, esquecendo-nos da nossa. Tudo isso é fruto das minhas próprias reflexões, sempre terminadas com a minha petição sistemática a Jesus, a quem rogo não me deixe nas escarpas dos que se ferem com a suposição de que já estão atingindo uma superioridade que os outros ainda não alcançaram. Sintetizando, quero dizer-lhe sem qualquer pretensão que estou trabalhando para aprender a servir e aprendendo a servir para conhecer as minhas próprias deficiências. Alegre-me em pensar que me compreenderão, aceitando-me assim tal qual sou.
nossos aqui, posso assegurar-lhes que vão bem com a direção da avó Maria Lauf, que sim afigura uma nobre matriarca, indicando com o ponteiro do próprio exemplo a senda em que nos cabe o dever da união, de modo a vencermos a distância e o tempo a que me referi. Está sempre otimista e animado a querida avó, que considero também por minha avó e mestra, embora sem perder os meus parágrafos de saudade da querida família que deixo na terra, no livro do coração. Em meus contatos com a avó Maria, evitando qualquer imprudência, peço a ela fortifique os meus queridos pais e queridos familiares, outros na jornada terrestre, inspirando-lhes a seguirem pela melhor orientação. Sei que ela me atende discretamente, sem um propósito de mostrar qualquer traço de superioridade no contexto de nossas relações. Se algo posso informar quanto ao tio Norman, posso referir-me a ele como sendo um amigo reto e nobre, que conhecemos encontrando-se, no entanto, provavelmente nos primeiros passos do curso de saudades. À vista das muitas lágrimas que derrama sem um controle que tenta exercer para não demonstrá-las, foi um companheiro correto em toda a sua existência e colhe hoje as flores e frutos da bondade que plantou. Os pensamentos e palavras da família fazem-me enorme bem e reconheço que devo acentuar esse problema, estejam na melhor forma de crer e viver. Sinto-me feliz observando as diretrizes de nossa Sheila na direção do lar que formou. Os amigos aqui são numerosos, com o desejo de cumprimentá-los, mas entendem o valor da abstenção quando se trata de poupar alguém a maiores dispêndios de força. A querida mãezinha deseja muito progresso na homeopatia cultivada com amor ao próximo. Estou contente com meu pai na continuidade do serviço que lhe dizem respeito. A nossa querida irmã Leda, felicito-a pela dedicação e operosidade nas tarefas de orientar e manter a regeneração, que é um barco muito importante, nosso Senhor Jesus Cristo, no mar agitado que o Rio de Janeiro é em si mesmo. Queridos pais, recebam todos os sentimentos de carência espiritual que experimento, ao saber-me filho de duas criaturas que são minhas vigas de segurança na casa de meus princípios, e agradeço-lhe todo o carinho que me ofertam, até mesmo quando dialogam comigo ante o meu pobre retrato e com lembranças. As irmãs queridas, sou sempre o filho agradecido que os resguarda por dentro do próprio coração. Carlos Eduardo Frankfeld de Mendonça. Querido papai, Aurílio, querida mãezinha, Eda, abençoe-me e ame-me sempre, porque ambos são as minhas bênçãos de Deus e os dons de meu amor filial, que se conjuga com a minha fé em Deus. Não sei como é possível desejar tantos favores de Jesus ao mesmo tempo. Entretanto, conseguimos cortar uma fatia das horas para falar do infinito de nossas aspirações. Sou feliz registrando os diálogos e observações da vida. Proponho-me a escolher por tema principal destas minhas notícias a saúde do papai Aurílio, que está em nossa expectativa. Ao vê-lo, embora sempre animado, suportando a insistência de uma pedra no campo renal. Estamos com as preces de mãezinha Édia, as nossas, acompanhando o tratamento que se desdobra com os nossos votos a Jesus para vê-lo plenamente recuperado. Papai Aurílio, os nossos médicos são bons amigos e continuarão a auxiliar-nos.
A esperança na aplicação do ultrassom não impede a mãezinha de prosseguir colaborando conosco. Nas sugestões da homeopatia estamos confiantes. Desnecessário será dizer aqui que o acompanhamos em todos os lances do tratamento. Esperamos a proteção de Deus nas atenções dos mensageiros de Jesus em nosso favor. Aos amigos da atualidade se alia a presença dos amigos do sul de Minas, notadamente os protetores do centro de Boa Esperança e nossos amigos da dor. Amigos na dor, cuja bondade para conosco nunca foi tão necessária em favor do papai, como agora em que nova intervenção aparece por necessidade mais urgente. Seguimos nas duas faces de nosso serviço, a tarefa com a nossa querida protetora, a avó Maria Lauf, e o serviço de concurso à nossa família sempre querida. Nossa Sheila com a esposa e a filhinha prosseguem nas nossas orações, contando com o auxílio de Jesus em nosso favor. A nossa Lívia permanece em nossos votos de fortaleza e paz em seus adiantados exercícios no hospital. E a nossa Liliane prossegue em nosso carinho, rogando aos benfeitores espirituais por ela em seus ideais para o agora e para o futuro. Impossível que na vida maior não venhamos a recordar aos familiares queridos para auxiliar-nos, tanto quanto possível. No mundo físico, os nossos interesses na vida um dia se desfocam, deixando-nos inquietos, mas atingindo a espiritualidade, verificamos que os nossos interesses se iluminam e a família do coração vem a ser o nosso campo de esperança mais alto, ensinando-nos que a família da Terra é o nosso passo primeiro de ligação com a humanidade. Não preciso referir-me a isso, porque todos os nossos entes compreendem os deveres de amparo mútuo, mais do que eu, pequeno aprendiz das lições de Jesus, nosso mestre maior. Estamos interligados, de tal modo que não se nos faz possível a indiferença por aqueles que habitam em nosso coração. Veio conosco o tio Norma, que está em atividade espiritual, beneficiando-se e beneficiando a muitos que a ele se unem na vida espiritual. Agradece as preces e votos que os nossos fazem em auxílio a ele e explica-lhes que vem conseguindo benditas transformações que o fazem quase feliz. Não fossem as saudades que experimenta, entretanto já sabe que é preciso incorporar a saudade ao trabalho de apoio aos familiares queridos. E isso é muito importante para ele e para os que ficaram, porque saudade sem ação beneficente não auxilia aos que são lembrados por nosso amor. No quadro das atividades da avó Maria Lauf, o serviço aos que chegam da terra, desorientados ou padecentes, é obra de solidariedade e deve de cada um de nós. A influência dela, benéfica e construtiva, se estende muito longe, obrigando-nos a trabalhar na mesma direção. Mãezinha Eda, ela conheceu o seu esforço constante em apoio aos doentes e pede a Jesus para que o seu desejo de auxiliar seja recompensado com as melhores realizações. A nossa bendita protetora ampliou tanto a sua obra de beneficência e compreensão que o trabalho dela se expandiu em largas divisões, nas quais consigo aprender e servir sem apego e sem interesses inferiores, e isso me alegra, porque eu os vejo, pais queridos, na condição de auxiliares espontâneos onde se encontram. Louvado seja Deus. Peço-lhe repartir as minhas saudades e afeto com as irmãs e avós queridos, e porque sou esperado pelo nosso Norman, que me aguarda a colaboração no setor da família que ele formou na terra. Beijo-lhes as mãos generosas e queridas, com o meu carinho e veneração, o filho e companheiro de todas as horas. Com a bênção da vovó Maria, despeço-me do papai e da mãezinha Eda, com todo o amor de quem lhe pertence, com todo o coração. Carlos Eduardo Frankfeld de Mendonça. Querido papai Aurílio e querida mãezinha Eda, a bênção de Jesus esteja conosco. Vamos fazer uma conta ligeira.
22 de novembro de 1980 a 24 de junho de 1992. Quantos anos já se passaram? Fiz o confronto do tempo, rogando-lhe colocar o método da saudade nesse espaço de tempo, e depois saberão quantos dias de ausência pesam sobre o meu coração de filho, que os coloco na minha galeria de inesquecíveis. Aqui estou com o avô João Antônio Frankfeld, e agradeço-lhe os pensamentos de amor e carinho com que me recordam. Continuo trabalhando quanto possível com a mãezinha Eda em nossos estudos de homeopatia, acompanhado das aplicações do magnetismo curativo, e na vida espiritual prossigo cooperando no lar dos Lauf, conforme a denominação daquela alma querida que chamo por minha abençoada vovó Lauf, vovô Lauf. Os serviços criados por ela, vovó Lauf, os serviços criados por ela, extensos e belos, Maria Lauf tornou-se uma legenda, porque quase a cada dia batem-nos à porta novos sofredores que chegam do mundo físico, suplicando orientação e melhoras, amparo e medicação. Não sei aplicar o tamanho da obra que vai crescendo. Não somos muitos os tarefeiros da colaboração, entretanto a boa vontade com a fé são dois prodígios, criando paz e reconforto. Meu tio igualmente já veio compartilhar conosco das atividades habituais. É um fenômeno estranho. Entramos em serviço crendo-nos fracos, tal qual verdadeiramente somos. No entanto, a bênção de Jesus sobre nós reformula-nos as forças e vamos procurando servir, tanto quanto se faz necessário. Se nos fosse possível, recrutaríamos para as tarefas em andamento muitos amigos e conhecidos que já sei no plano espiritual, mas encontra-se ainda incapaz de se desapegar das situações físicas em que viviam, e basta sentir por dentro de si as nuvens dos sentimentos de posse com as dificuldades de ordem espiritual que lhes são consequentes, para ser recusadas pelas autoridades superiores daqui, que exigem absoluto desprendimento dos cooperadores. Creio que os nossos irmãos ainda encarnados, ou mais propriamente engaiolados na matéria densa, não conseguem empreender todo o gênero de lutas que precisam enfrentar, a fim de aliviar os sofredores impacientes que não se resignam com as provações que os esperam. Isso, porém, não nos deve desanimar. Se quisermos escalar os degraus da evolução maior, é indispensável saibamos usar a fé e a paciência de modo a encontrar os meios possíveis de alcançar o íntimo dessas criaturas irmãs, carregados de pesos que teimam e não aleijar de si próprias. Nesse sentido, mãezinha Eda, é que vemos tantas pessoas na Terra incapazes de encarar com seriedade os elementos medicamentosos que lhes administra. Peçamos a Jesus nos fortaleça a coragem e prossigamos fazendo o melhor ao nosso alcance. Tenho encontrado irmãos, homens e mulheres que passaram por nossa colaboração, tardiamente arrependidos na indiferença com que receberam as nossas indicações que os teriam auxiliado a viver no corpo terrestre um tanto mais. Entretanto, é imprescindível seguir adiante, amparando a todos os necessitados que nos procuram, porquanto aí na vida física ou na vida espiritual encontram a necessidade dos mesmos recursos que lhe eram doados na Terra. Prosseguimos cooperando igualmente na sustentação das energias do Papai Aurílio, que, graças a Deus, observa o mais forte e, como sempre, decidido a estender o auxílio preciso aos nossos irmãos necessitados. As obras inspiradas ao nosso amigo Magalhães continuou sob o apoio e concurso de legiões de entidades benevolentes e operosas. Jesus o fortalece e ajude a caminhar, contornando tropeços e vencendo empecilhos para a consecução dos seus ideais.
Regeneração considera aqui o templo de paz e amor. Igualmente, prosseguimos colaborando para que todos os problemas, necessidades encontrem solução. E junto à nossa querida família, não nos descuidemos. A vovó Maria Moraes está muito bem amparada por amigos que operam no Regeneração e por antepassados nossos, notadamente da família Moraes. Entrelaçando as mãos, conseguimos realizar as nossas tarefas com a serenidade precisa. Agradeço aos queridos pais e aos queridos familiares que me auxiliam com as lembranças e orações de esperança e amor. Auxiliaremos a mãezinha no reequilíbrio das funções orgânicas. Roga aos pais queridos transformarmos as nossas saudades recíprocas em trabalho bendito, que é o nosso quinhão de esforço na seara de Jesus. As irmãzinhas Sheila, Liv e Liliane, as minhas lembranças do coração agradecido. E renovando o meu reconhecimento aos pais queridos e saudando em Jesus as nossas irmãs Leide e Rosina. Entregando aos queridos pais o meu coração reconhecido, sou companheiro e filho que os ama cada vez mais. Meu carinho, muito carinho e a gratidão do Carlos Eduardo Frankfeld de Mendonça. Esclarecimentos: pais Aurílio Moraes de Mendonça e mãe Eda Frankfeld de Mendonça. Endereço: Rua Alexandre de Guzmão, 28, apartamento 701, Tijuca, CEP 205-20-110, Rio de Janeiro. Notas constantes das mensagens. Mensagem do dia 2/3/1992. Tio Norman Franklin, materno, desencarnado em 2/10/89. Vovó Maria Lauf, bisavó materna, nascida na Tchecoslováquia, desencarnado no Brasil em 1970. Regeneração, Grupo Espírita Regeneração, tradicional instituição do Rio de Janeiro, fundada pelo Dr. Bezerra de Menezes em 1891. Mensagem do dia 29/5/1993. Irmãs Sheila Frankfeld Mendonça Machado, Lívia Frankfeld Mendonça, Liliane Frankfeld Mendonça. Amigos do Sul de Minas, Centro Espírita Amigos da Dor, da cidade de Boa Esperança, Sul de Minas. Mensagem do dia 24/7/1992. Tetravô João Antônio Frankfeld, nascido e desencarnado na Alemanha. Vovó Maria Alves Moraes, paterna. Amigo Magalhães, Henrique Alves da Cunha Magalhães, presidente da instituição Maria de Nazaré, Casa da Mãe Pobre, a rua 24 de maio 325, Rocha, Rio de Janeiro, e amigo da família. Regeneração, Grupo Espírita Regeneração, tradicional instituição do Rio de Janeiro, fundado pelo Dr. Bezerra de Menezes em 1891. Leida Pereira da Rocha, presidente do Grupo Espírita Regeneração. Rosina Monteiro, confreiro do mesmo Grupo Espírita. Fernando Augusto Veríssimo Bonifácio, nascimento 21 de setembro de 1975, desencarnação 2 de junho de 1984. Fernando Augusto, com 8 anos, cursava a terceira série do primeiro grau do Colégio Santos Anjos, no Planalto Paulista. Criança carinhosa. Criança carinhosa, desde cedo manifestou o desejo de ser médico. Com sua maleta médica, brinquedo que ganhava dos pais, constava amigos e funcionários do edifício em que residia, por isso
ser carinhosamente apelidado de doutor. Não se prendia muito aos brinquedos comuns. Sua obsessão por palavras cruzadas e quebra-cabeça ocupava-lhe as horas. Conseguia montar peças de quebra-cabeça com milhares de recortes. Religiosidade apurada, espontânea em suas orações, agradecer a Jesus pela saúde da família, não imaginando que a sua estava prestes a sucumbir. Em abril de 1984, começou a sentir fortes dores na cabeça, diagnosticado com enxaqueca e adenoide. Mesmo medicado, essas dores não passavam. Em exames mais profundos, constatou-se tumor benigno na hipófise. Em 40 dias, vários exames foram feitos até a colocação de uma válvula no cérebro. Nesse período, começaram pequenos distúrbios na visão, dificuldades para escrever, cirurgiado durante 11 horas e 40 minutos, quando foi extraído esse tumor. Apresentando alterações em seu metabolismo, veio a desencarnar em 2 de junho de 1984. Querida mãezinha Beth, associo o Papai Carlos ao abraço com que festeja a sua presença, sem me esquecer de nossa Juliana. Mamãe, noto que o seu carinho espera minhas palavras. No entanto, sou ainda tão pobre de expressões que não tenho outras que exprimir o meu reconhecimento que não sejam aquelas que falam das alegrias do coração. Muito obrigado. Veja bem a significação destas palavras. Muito obrigado. A meu ver, me fala da obrigação de ser agradecido. Isso a mãezinha Beth já sabe que sou. Às vezes, em minha vida nova, me perco à procura de recursos que me façam claro na gratidão. Mas chego a concluir que as palavras são como os tijolos para uma construção, frios e ásperos. Consolo-me verificar que na vida espiritual os meios de comunicação realmente são mais ricos. Por isso lhe trago os meus sentimentos em forma de somente amor, a fim de asseverar-lhe que não me esqueço da querida família. Mãezinha, sei que o seu trabalho é incessante, as suas horas são todas ocupadas em serviço, louvo a Deus por sua decisão de agir, talvez em demasia, para resguardar-se com mais segurança contra qualquer pensamento inútil ou vazio. Lutas teremos sempre. Os orientadores espirituais nos dizem aqui que na Terra muito grande é a mistura das inteligências em graus diversos de evolução, para que os melhores auxiliem aos companheiros da retaguarda em nos referindo a sentimentos. Voltei muito verde ao mundo novo em que me encontro, mas já percebo as matérias que nos ensinam aqui, alertam-nos para o aproveitamento do tempo. E se eu fosse um professor, eu lhes daria nota 10 com a máxima distinção ao vê-la cumprindo tantos deveres ao mesmo tempo. Que a sua bondade esteja amparada no desempenho com os seus companheiros de ação. Mamãe Beth, o papai não está presente, mas peço-lhe transmitir a ele o meu abraço, dizendo-lhe que a família é o nosso mais alto santuário na terra. Da família recebi todos os rudimentos para o meu aprendizado de agora, e com a família no coração espero prosseguir conquistando melhores conhecimentos. Graças a Deus fui confiado aos pais queridos e sou feliz por isso. Digo isso em homenagem ao lar feliz que meu pai e minha mãe sempre souberam honrar com os meus nobres exemplos. Peço a nossa querida Juliana a luz da felicidade. Confio que Deus nos protegerá a todos em nossa marcha. Querida mãezinha Beth, vou encerrar esta carta do coração, porque não posso dominar a caneta, qual se fosse eu o único participante dessa reunião, em que vejo tantos irmãos desejosos de manifestar o que sentem. Acredito que os amo cada vez mais e rogo a Jesus para que os meus queridos pais estejam felizes e fortes. Ao reuni-los em meus braços, agora crescidos e mais resistentes, peço à mãezinha, ao papai e à irmãzinha, sempre amiga, receberem as muitas saudades no abraço do filho e irmão sempre reconhecido, Fernando Augusto Veríssimo Bonifácio. Esclarecimentos. Pais: Carlos Veríssimo Bonifácio e Elizabeth Sartori Bonifácio. Irmã Juliana
Veríssimo Bonifácio. Residentes em São Paulo, capital. Livro Renascimento Espiritual, Franciscano Xavier, Espíritos Diversos.